O Senhor, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que nós possamos abrir o nosso coração. Abre o teu coração. O Senhor, Ele quer falar com você, Ele quer falar comigo, mas depende somente de nós. Ele já está falando. Ele falou através dos louvores, através do testemunho. Como é difícil a nossa caminhada. A nossa caminhada é difícil, mas existe pessoas que estão caminhando que talvez está mais difícil ainda. Então nós precisamos somente agradecer a Deus, porque nas dificuldades, nas adversidades, que o Senhor, Ele fala conosco, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. E hoje Ele quer ministrar no nosso coração. Ele quer mudar a história da nossa vida. Depende de nós. Se você abrir o seu coração, estiver com os ouvidos abertos, o Senhor vai falar com você. Eu quero pedir a você que curva a sua cabeça nesse momento. Fale com o Senhor. Fale com Ele. Abra o seu coração. Peça para Ele ministrar a vontade dEle, não a sua, não a minha, mas que seja feita a vontade dEle na sua vida e nesta igreja. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo ar que nós respiramos, pela saúde, pela nossa família, Pai. Obrigado, Senhor, por esta igreja que o Senhor plantou neste lugar para mudar a história, Senhor, desta região. Obrigado, Senhor, pelas vidas que aqui estão, Senhor. O Senhor trouxe cada um deles hoje para ouvir, Senhor, a Tua palavra, para adorar o Senhor. E nós, ó Pai, estamos com o coração aberto. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Fala conosco, Pai. Ministra, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. E hoje nós estamos de coração aberto para ouvir a Tua palavra. Repreendemos toda a força do mal, toda obra maligna contra, Senhor, este culto, contra, Senhor, estas famílias, que caia por terra pelo poder do nome de Jesus. E nós declaramos que só o Senhor é Deus neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O Senhor é a pessoa mais importante na nossa vida e o Senhor é a pessoa mais importante neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém ou não amém? Então aplauda o Senhor Jesus de novo. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis, capítulo 32, do verso 24 em diante. E da maneira que você for encontrando, vamos ficando sobre os nossos pés, referência à palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só. Ele lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevalecestes. E Jacó lhe perguntou e disse-lhe, dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é: o que nos impede
de ter um encontro com Deus? Pergunta para o seu irmão do lado, da direita, da esquerda, o que impede você de ter um encontro com Deus? O que nos impede de nós termos um encontro com Deus? Nós temos a história de Jacó. Jacó, ele é um enganador. Um homem que tinha uma promessa na vida dele, desde o ventre da sua mãe, mas ele tentou ajudar a Deus. Ele tentou fazer algumas coisas para que ele pudesse ser abençoado. Já existia uma promessa na vida dele. Quando a mãe dele estava grávida, existia 2 filhos, e ali existia 2 nações, e a palavra do Senhor diz que o maior serviria o menor. Então, Jacó, ele tinha uma promessa na vida dele, só que ele resolveu a fazer algo para trazer essa bênção para a vida dele. Quando nós fazemos isso também, existe promessa na minha vida e na sua vida, mas nós não precisamos ajudar a Deus. Deus, ele tem o tempo certo para nos abençoar. O tempo certo de nós recebermos aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos primeiro passar por algumas etapas. Jacó, ele passou por algumas etapas. E essas etapas da vida dele, ele aprendeu muito. Por quê? Porque ele estava querendo ajudar Deus. Quando nós fazemos isso, nós distanciamos a bênção de Deus sobre a nossa vida. Existem homens que foram mudados por Deus, que foram transformados por Deus porque tiveram um encontro com Ele. Quando Jacó teve um encontro com o Senhor, ele lutou, ele guerreou e ele prevaleceu, porque há uma guerra espiritual. Há uma guerra espiritual contra a minha vida, contra a sua vida, para que nós possamos prevalecer. E essa guerra espiritual hoje é contra o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele sabe qual é a nossa fraqueza, ele sabe o ponto fraco nosso. Então, a luta, ela é espiritual, ela não é natural. Muitos de nós estamos lutando natural, nós estamos lutando contra o irmão, contra a irmã, contra a nossa família, mas nós esquecemos que é espiritual. Por quê? Quando Jesus, ele foi tentado, ele tinha que usar a parte espiritual. Ele tinha que usar a parte espiritual dele para vencer o inimigo. Só que a Bíblia diz que Jesus esvaziou de toda a sua glória. E agora ele estava como humano. E agora ele tinha somente que vencer o inimigo com a sua força e com o Espírito Santo. Porque diz a Bíblia que o Espírito Santo conduziu ele ao deserto. Então, Jesus, ele utilizou o que o Espírito Santo estava guiando ele. Se ele transformasse aquelas pedras em pães, ele estava usando a parte espiritual. E aí ele pecava. Hoje o inimigo faz o que conosco? Ele quer que nós usamos nossa força. Agora hoje nós temos o Espírito Santo e hoje nós precisamos crer no Espírito Santo e usar os dons que o Senhor nos deu pela fé. Pela fé nós vencemos o inimigo. Quando nós guerreamos com o inimigo na região celestial, nós iremos vencer. Quando nós guerreamos o inimigo frente a frente, tratando com as pessoas, nós iremos o quê? Perder, porque o inimigo vai ganhar. Nós vamos perder o amigo. Nós vamos perder as pessoas que nós amamos, que está no mesmo reino. Nós somos cidadãos do reino do céu. Então, quando nós lutamos aqui na terra, nós estamos perdendo. Nós precisamos lutar onde? No joelho. Oração, jejum, buscar a face de Deus. Aqui a palavra do Senhor diz que Jacó, ele passa a sua família, seus filhos, sua esposa, e ele volta, passou o rio, e ele voltou
E ele fez o quê? Ele orou. Aqui foi uma batalha espiritual. Porque ele estava com medo. Ele sabia que o irmão dele iria matar ele. Porque o irmão dele falou, olha, quando o nosso pai morrer, eu vou matar você. E ele foi embora. Passou 14 anos fora. Chegou o tempo de voltar. E quando o irmão dele soube que ele estava voltando, ele começou a se preparar para encontrar com ele. Ele arruma uma caravana de 400 homens. E Jacó estava só, com seus filhos, filho pequeno. Como que Jacó iria lutar com ele? E aí Jacó lembrou o que Deus tinha falado com ele. Quando Jacó estava lá em Betel, quando ele saiu da casa do seu pai, ele arruma uma pedra, coloca aquela pedra, e aquela pedra serve como travesseiro para ele, e ele dorme. E ele vê uma escada que desce do céu, anjos descendo e anjos subindo, e ele fica maravilhado. E ali naquele momento, Deus procura ele. Deus apresenta ele, o Deus nosso nos chama pelo nome, ele diz assim, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Quer dizer, ele está falando, olha, eu sou o Deus do seu avô, do seu pai, e agora eu sou o seu Deus. Deus está falando comigo e com você nesta noite que Ele nos procurou. Quem nos procurou, quem nos alcançou foi Ele. Não foi eu que aceitei Jesus, não foi você. Foi Ele que nos conduziu, foi Ele que nos trouxe até aonde nós estamos. Foi através dele, porque a nossa alma, dentro de nós, há um vazio que só é preenchido por Deus. E esse vazio, quando nós chegamos até Cristo, esse vazio é preenchido. Mas existe agora a luta interior, a luta dentro de nós, que nós precisamos o quê? Deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida. Jacó, ele continuou fazendo coisas erradas. Mesmo ele sabendo do encontro com Deus, ele falou, olha, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão e roupa para vestir, e me trazer de volta para a minha terra, eu devolverei o dízimo. A segunda menção sobre o dízimo está nessa passagem aqui em Gênesis 28. E o que acontece? Deus não falou para Jacó, olha, você faz isso. Agora Jacó queria fazer uma barganha já com Deus. Falou, olha, se eu fazer isso, eu faço isso. E muitas de nós queremos fazer isso com Deus. Senhor, eu estou ofertando, ou estou devolvendo dízimo, mas eu quero isso. Deus já nos deu. Deus nos deu o que é mais precioso para nós. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A sua alma, a minha alma, vale mais do que tudo isso. Nós queremos uma bênção. Queremos algo tão pequeno. Em virtude do que Deus já nos deu. Deus nos deu a salvação eterna. E tudo o que Jesus conquistou na cruz já é nosso por direito. Por que nós não tomamos posse? Porque nós ainda estamos olhando na parte natural. Nós não estamos olhando na parte espiritual. Nós não estamos recebendo as nossas bênçãos, porque as bênçãos que o Senhor nos tem para nós é espiritual. Elas vão se materializar de acordo com a nossa fé do dia a dia. E Jacó, ele tentou barganhar com Deus. E ele foi enganado uma vez, duas vezes. Ele foi enganado muitas e muitas vezes. Para quê? Para que nesse momento ele estava sendo tratado. Talvez eu e você estamos sendo tratados por quê? Porque tem coisas dentro de nós que precisam ser tratados. Precisa ser mudado. Nós precisamos compreender certas coisas que está dentro de nós que nós nem sabemos. E aí o Senhor começou a tratar com ele. E aqui quando ele se vê só, quando ele vê que não tem mais jeito, e aí ele começa a mudar a vida dele. E aí ele começa a confiar em Deus. Mas Jacó, ele percorreu. Ele teve um caminho que ele iria andar. E ele conseguiu chegar até o Val de Jaboque. Até aqui, onde ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E quando ele teve esse encontro com Deus,
A vida dele foi mudada. A vida dele foi transformada. O que faz com que nós não temos um encontro com Deus? O que nos impede de nós chegarmos até Deus? Porque o Senhor, Ele é o nosso Pai. Jesus chamava Deus de Pai. Então, Jesus estava nos ensinando, olha, Ele é também o seu Pai. Você pode ter intimidade, você tem que ter intimidade dele como um filho e um pai. Você pode conversar com Ele do jeito que você sabe fazer. Você não precisa enfeitar a sua conversa, falar bonito. Seja verdadeiro com Deus, porque Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que está dentro de nós. Ele prescruta todas as coisas. Ele sabe as intenções do nosso coração. E Jacó, as intenções do coração de Jacó, até aquele momento, ainda estava errada. Mas a partir desse momento, Jacó foi transformado. Então, nós temos Jacó, que teve um encontro com Deus e foi transformado. Nós temos também um exemplo de Moisés. Moisés, ele era um príncipe criado na casa de Faraó. Foi preparado para ser um príncipe. Mas Moisés também, Deus tinha um propósito na vida dele. E Moisés tentou ajudar Deus. Moisés, ele ficou 40 anos aprendendo as coisas, a ciência, na casa de Faraó. E depois ele fez o quê? Ele passou 40 anos no deserto. E depois ele passou 40 anos levando o povo para a terra prometida. Olha só o tempo que levou para Moisés aprender. Quanto tempo nós estamos levando também para aprender a nossa caminhada aqui nessa terra? O nosso destino é o céu. A nossa pátria é o céu. Mas nós também podemos dificultar um pouquinho a nossa caminhada quando nós não entendemos. Nós também podemos ouvir de alguém que tinha intimidade com a lei, que sabia os mandamentos e era um homem de Deus. Mas ele teve que ter um encontro com Jesus para a vida dele ser transformada. Nicodemos, ele cria, ele ouvia, ele estava vendo o que Jesus estava fazendo, mas ele teve um encontro com Jesus à noite, porque ele não queria que as pessoas vissem ele com Jesus. E quando Jesus disse para ele, convém que você tenha que nascer de novo, senão você não verá o reino do céu. E ainda mais, se você não nascer da água e do Espírito, você não entrará no reino do céu. Então tem duas coisas, ou você vai ver o reino, ou você não vai entrar no reino. Então nós precisamos do quê? Ver o reino. Quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a ver o reino. Agora nós precisamos do quê? Ser batizados no Espírito Santo para nós entrarmos no reino. Muitos de nós chegamos até o reino, chegamos até a porta, mas nós não entramos da porta para dentro. Nós ficamos com medo. Então o que vai acontecer? Se nós não entrarmos para dentro da porta, nós não vamos saber o que tem lá dentro. E aí nós ficamos o quê? Parado. Não crescemos. Nós temos também o caso da mulher adúltera. A mulher adúltera não queria encontrar com Jesus. Jamais imaginou que iria estar de frente de Jesus. E ali a vida dela foi transformada porque ela foi verdadeira. Jesus perdoou ela. E Jesus disse, vai, não peque mais. Então, mulher, cadê os seus acusadores? Nenhum, Senhor. Vai, não peque mais, eu também não te acuso. Nós estamos sujeitos a pecar. Estamos sujeitos a errar. Mas o importante é nós corrigirmos. Nós pedimos perdão e nós deixarmos o Senhor conduzir a nossa vida. Porque se essa mulher pecasse, ia ser pior. Ia ser pior. Então nós temos também Zaqueu. Zaqueu não queria. Zaqueu somente queria ver Jesus. Mas Jesus, ele foi na casa de Zaqueu, jantou na casa de Zaqueu, e Jesus disse assim, que ele veio para buscar e salvar os perdidos. Jesus, ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. A igreja é um grande hospital espiritual, onde todos nós que estamos aqui somos doentes. Talvez os mais doentes é o pastor de vocês, é o pastor Eusedi que aqui está. Por isso o Senhor colocou ele no altar para quê? Para ser tratado.
Tem áreas da minha vida que eu preciso ser tratado. Se o Senhor não tratar, talvez eu não entre no reino. Talvez eu nem vou para o céu. Por quê? Porque nós somos mais cobrados. Mas nós precisamos ser curados. Nós também precisamos deixar o Senhor tratar de nós. Ele coloca o dever para nós fazermos, o ministério, mas nós precisamos deixar. Quantas pessoas que muitas vezes não deixam ser curado. Nós precisamos deixar o Senhor curar a nossa vida, a nossa alma. Nós somos cartas abertas, lida por todos. Eu e você, cada um de nós somos cartas abertas. As pessoas vão olhar para nós e vai ver a diferença em nós. Ou nós vamos ser exemplo, ou nós vamos ser maus exemplos. Ou nós vamos trazer pessoas para o reino, ou nós vamos distanciar essas pessoas para o reino. Então as pessoas que estão no altar são mais cobradas. Talvez elas são mais cobradas por quê? Porque todas as vezes que eu leio a palavra, todas as vezes que eu ministro uma palavra, essa palavra primeiramente é para mim. Primeiro Deus está falando comigo, as áreas da minha vida que eu preciso mudar, as áreas da minha vida que eu preciso ser transformado. E aí, a partir do momento que eu reconheço isso, eu vou repassar essa palavra, eu vou ministrar essa palavra, e você vai entender que talvez tem área na sua vida que precisa ser mudada, precisa ser transformada. Pastor, essa palavra não é para mim, eu já estou bem. Não tem nenhuma área da minha vida. Então, meu irmão e minha irmã, se você está tão bem assim, você não estaria aqui. Você estaria na glória. O Senhor já tinha te recolhido. Então, se nós estamos aqui ainda é porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. Então, o que nos impede de ter um encontro com Deus? O que impede? Primeiro, coisa que nos impede de ter um encontro com Deus é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Como que o Senhor vai falar comigo e vai falar com você se você não conhece a palavra de Deus, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejuma, se você não busca, se você não fala com Deus? Deus ele está falando conosco a cada minuto, a cada segundo, mas nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. E muitas vezes nós não conhecemos, nós ouvimos falar, nós engolimos as coisas só. Coloca dentro dos nossos lábios, nós engolimos e pronto. Nós não confirmamos na palavra como o povo de Bereia. Paulo, ele foi lá, ministrou a palavra, os bereanos pegou e abriu lá os pergaminhos. Naquela época não tinha Bíblia, eles abriu, conferiu. Está certo isso. Nós muitas vezes falamos, as pessoas só amém, não amém. Mas é o seguinte, confira a palavra, leia a palavra. A segunda coisa que nos impede de ter um encontro com Deus é o pecado. O pecado, a Bíblia diz que as nossas iniquidades faz separação entre nós e Deus. O pecado, ele vai tendo dia a dia, ele vai cada dia mudando. Se você peca hoje, você pede perdão para Deus, amanhã você volta a pecar na mesma área, aí você pede perdão de novo para Deus, aí depois você peca de novo na mesma área, o que vai acontecer? Se torna iniquidade, e iniquidade faz separação entre nós e Deus. E o Senhor vira as costas para nós. Então, nós precisamos do quê? Tirar o pecado, ser radical com o pecado. O Senhor Jesus, ele disse assim, se o teu olho te faz pecar, arranca. O Senhor Jesus disse assim, se a tua mão te faz pecar, corta. Se o teu pé, seu braço, sua perna, corta, arranca. Ele está falando o quê? Seja radical, não brinque com o pecado. Quando nós começa a brincar com o pecado, nós fazemos igual Sansão. Sansão brincou com o pecado e fez o quê? Ele foi com os olhos vazados, ficou cego, cego espiritual, cego natural. Mas Deus restaurou Sansão. Nos últimos segundos, Deus restaurou Sansão. E eu falo para você, o pecado ele vai nos afastar, ele vai trazer o quê? Vai trazer coisas ruins para nós. E quando nós pecamos, nós temos que lembrar uma coisa, que o pecado ele vai atingir as pessoas que estão do seu lado. Ele vai atingir a sua família, ele vai atingir a tua igreja, porque nós somos do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, se um membro está doente,
todo o corpo fica doente. Então nós precisamos de cura, precisamos de restauração. Cada um de nós precisamos reconhecer a área que nós estamos fazendo errado, ou a área que nós necessitamos de cura, de restauração, e pedir para o Senhor, falar com Deus. E o Senhor, Ele vai nos curar. O que nos impede de ter um encontro com Deus? A condenação. Muitas das vezes nós mesmos nos condenamos. O Senhor Jesus já nos libertou, já nos deu autoridade, como foi lido na abertura do culto. A autoridade do Senhor está na nossa mão, mas nós não sabemos como utilizar essa autoridade. Essa autoridade, nós estamos fazendo como Adão. Adão passou a autoridade para Satanás, para a serpente lá no Éden. Toda a autoridade, todo o domínio, tudo estava na mão de Adão e Eva. Quando ele pecou, ele entregou de mão beijada para Satanás. E hoje Satanás ainda tem esse domínio. O Deus desse século, como Jesus mesmo disse. Mas hoje o Senhor Jesus nos deu autoridade. Agora a autoridade está conosco. Agora nós precisamos guerrear. Nós precisamos utilizar essa autoridade no nome de Jesus. Não no nosso nome. Não no nome de algum santo. Nós somos os santos porque nós estamos vivos. Essa autoridade está conosco, mas nós não sabemos. Então nós somos condenados. A condenação nos impede de nós termos o livre acesso ao Senhor. Porque o inimigo ele vai nos condenar. Você não pode fazer isso, porque você pecou. Então, para que não exista o pecado, você peça perdão para Deus, um perdão genuíno. Quando você pede perdão para Deus, o seu relacionamento com Deus é instantâneo. É naquele momento que você pediu perdão genuinamente, o seu relacionamento com Deus já está ligado no céu naquele momento. O relacionamento com o homem, com as pessoas que você pecou, isso pode demorar um pouquinho de tempo. Mas naquele momento você já está livre já, porque Deus te perdoa. Nós temos um advogado que batalha por nós. Hoje nós temos um advogado. Vai chegar um tempo que esse advogado se torna o juiz. Então hoje muitas vezes nós queremos ser juiz. Nós muitas vezes não perdoamos. A Solange, ela deu um testemunho. Quando houve o perdão, a bênção foi liberada. Então, esse testemunho serve para mim e para você, para a edificação da igreja. Nós mesmos retemos a bênção do Senhor. O que nos impede de ter um encontro com Deus? O mundanismo. O mundo. Nós estamos mesclando, misturando a graça com a lei. O mundo hoje, muitas vezes está dentro da igreja. A igreja não precisa ir até o mundo está vindo para a igreja. Quantas igrejas estão utilizando muitas coisas do mundo para quê? Para atrair o mundo para dentro da igreja. Na realidade, o Senhor Jesus disse que nós iríamos para o mundo. Nós iríamos levar a igreja ao mundo, não o mundo ia mudar a igreja. E o mundo está fazendo isso, o mundanismo. As preocupações da igreja, dos filhos de Deus com o dia da manhã. E muitas vezes nós ficamos preocupados com o que as pessoas pensam de nós. Quando eu me converti, 2 meses mais ou menos da minha conversão, teve um dia que eu ia para a igreja, Marquinho era pequenininho, não tinha Maria Clara, só tinha o Marco e a Cristiane, e eu tinha vergonha de usar a Bíblia. Eu conhecia muita gente aqui no Tijucal, e o carro estragou, eu tinha que ir para a igreja, eu falei assim, olha, eu pensei comigo, eu vou de ônibus, se eu levar a Bíblia, as pessoas vão me ver dentro do ônibus, vai começar a falar alguma coisa para mim. Aí, a minha esposa falou, vamos aqui no Tijucal mesmo, que eu aceitei Jesus lá na igreja Boas Novas, ali perto do Onobec. E aí, o seguinte, eu falei, então vamos. Aí na minha mente, eu já tracei uma linha de coisa onde eu vou, por onde eu vou para que ninguém me veja, era a pé, e aí é onde eu vim. Aí é o seguinte, eu peguei e deixei a Bíblia lá, falei, não vou levar a Bíblia não. Quando eu estou saindo para fora, o Marquinhos puxou na minha calça e falou, pai, você não vai levar a Bíblia? Aí eu entendi, peguei a Bíblia, vamos levar. Aí eu saí de casa, da minha casa aqui na igreja
Batista Nacional de Tijucal é 2 quadras, passando por dentro. E aí eu vim na igreja. Chego na igreja, uma igreja barulhenta, cheia de gente, lotada, não cabia mais ninguém, aquele barulho. E aí, o pastor Zenildo começou a pregar. O que o pastor Zenildo falou? Existe crente, existe pessoas que têm vergonha da Bíblia, vergonha disso, vergonha daquilo. Eu falei, alguém falou para ele. Alguém falou isso. Na realidade, aquele dia eu apanhei. Naquele dia, eu falei, nunca mais vou ter vergonha de usar a Bíblia Sagrada. Então, Deus, Ele usa as pessoas. Ele usa as pessoas para nos corrigir. Ele nos ensina. Então, nós precisamos somente estar atentos. Então, naquele dia, naquela época eu tinha vergonha. Mas se eu tivesse continuado com vergonha, será que eu estaria aqui hoje? Se eu não deixasse também ser tratado, existe áreas da nossa vida que nós precisamos deixar ser tratado. Todos nós. Não existe ninguém 100%. O que também nos impede de ter um encontro com Deus são conceitos errados de Deus. Muitas vezes nós temos um conceito de Deus que ele é muito rigoroso. Nós temos um conceito dele que ele também é injusto. Por que acontecem certas coisas nesse mundo? Se Deus está no controle, por que vai deixar crianças morrer de fome? Muitas vezes nós questionamos a Deus. Por que Deus mandou Saul matar todos os amalequitas, crianças, velhos, todo mundo, animais? Nós não entendemos e aí nós fazemos um pré-julgamento de Deus e aí nós distanciamos de Deus. Por que nós não entendemos? Muitas vezes também da forma que nós fomos criados. Talvez colocaram na nossa mente um Deus rigoroso, um Deus que pune, um Deus que é justo, um Deus que é santo, um santo a mais do que deveria ser. Depende da sua criação, depende de como os seus pais ensinaram para você e como nós estamos ensinando para os nossos filhos. Eles vão ter uma visão maior e melhor de Deus. Nós temos um Deus que nós temos liberdade de chamar de papai querido, de Abba Pai. Então, esse relacionamento nós precisamos ter de Deus. Então, esse conceito errado de Deus nos afasta dele. Então, nós não conseguimos ter a intensidade que precisamos ter com Deus, quando nós não sabemos o Deus que nós servimos. O que também nos impede de ter um encontro com Deus? A falta de intensidade. Muitos de nós, lá atrás, nós gritávamos, nós chorávamos, nós louvávamos, nós saltávamos, nós fazíamos tudo, não importava com o que as pessoas iriam pensar. Hoje nós já mudamos esse conceito. Hoje nós nos fechamos. Hoje nós não damos um glória a Deus, um aleluia. Hoje nós não nos soltamos, nós nos fechamos. Hoje, também, em virtude da pandemia, nós mal cumprimentamos, mal conversamos, não visitamos ninguém. Porque isso também é falta de intensidade, falta de nós nos entregarmos ao Senhor. E, em sétimo e último lugar, o que nos impede de ter um encontro com Deus? Falta de disposição. Jacó, ele não lutou apenas 10 minutos com Deus. Ele não lutou meia hora. Ele não lutou 2 horas, 3 horas. Ele lutou a noite inteira. Essa intensidade, essa disposição de nós, enquanto nós não sermos abençoados, enquanto Deus não liberar para nós, nós não desistimos. Nós desistimos logo de cara. Se Deus já nos prometeu, está à nossa disposição, então vamos dobrar o joelho, vamos continuar orando, vamos buscar a cura da nossa família, vamos buscar a salvação de toda a nossa família. Então, o testemunho nosso vai fazer isso. E muitas vezes nós não fazemos, nós não damos bom testemunho para a nossa família, nós não lutamos, nós não guerreamos. Uma irmã, um irmão, ele falou comigo no WhatsApp e ele falou que o pai dele, ele
suicidou. E ele estava triste por isso. E aí o seguinte: todos aqueles que suicidam vão para o inferno? Essa foi a pergunta que ele falou. Somente Deus, ele sabe todas as coisas. Na palavra do Senhor, fala de Judas que suicidou. Mas Jesus fala que era o filho da perdição. Judas teve as oportunidades dele. A palavra do Senhor diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, quando nós cremos no Senhor, a nossa casa também, ela vai servir o Senhor. Muitas vezes, naquela questão de segundo, aquela pessoa pode ter um encontro com o Senhor, pode ter se arrependido. Então, nós não sabemos, muitas vezes, nós já mandamos a pessoa para o inferno. Então, nós temos que tomar cuidado. E eu falei para o irmão, irmão, pela fé, se seu pai, ele era um homem reto, justo, teve um encontro com o Senhor, ele está com o Senhor. Porque o Senhor Jesus disse assim: aqueles que meu pai me deu, ninguém arrebata da minha mão. E a palavra do Senhor também diz assim, que o Senhor não dá um jugo, não dá uma provação além do que nós possamos carregar, além que nós podemos suportar. Então, nós precisamos somente crer. Salvação é fé. Pela fé, nós todos que aqui estão são salvos. Pela fé, nós estamos na glória. Pela fé, como o Senhor Jesus disse, o apóstolo Paulo escreveu lá em Colossenses 3:3, diz assim: para Deus nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Então, para Deus é como se nós já estivéssemos assentado com Cristo. Deus já vê eu e você. Deus já vê nós junto com o Senhor. Quando Deus olha para a terra, Ele não vê nós, Ele vê Cristo em nós. Ele vê o Espírito Santo em nós. Então nós não podemos, nós precisamos olhar para o irmão, para a irmã e ver Cristo, ver as coisas boas. Muitas vezes nós olhamos só as coisas negativas. Nós olhamos o lado negativo das coisas. As pessoas, quando morrem, se tornam pessoas boas. Por que as pessoas se tornam boas depois que morrem? Sabe por quê? Porque nós olhamos e começamos a enxergar as coisas boas que ela era nessa terra. Mas enquanto ela era viva, nós olhamos só as coisas negativas. Depois que morre, ela é boa. Porque você começa a ver as qualidades, as virtudes. Então comece a ver as virtudes e as qualidades de hoje. Das pessoas que estão ao seu redor. Das pessoas que é do seu grupo de família, amigos. Os irmãos da igreja, começa a ver as coisas positivas. Não olhe para as coisas negativas. O inimigo, ele quer cegar nossos olhos, ver o lado negativo das coisas, mas vamos ver as coisas positivas. Lembra-se das coisas passadas. Deus vai fazer coisas novas. Deus está abrindo caminho no deserto. Deus vai colocar rios no ermo, no deserto para nós. Então Deus está fazendo para nós, mas nós não estamos enxergando. Então, só nós precisamos somente crer no Senhor. Crer no Senhor. Faça como Jacó. Jacó teve um encontro com Deus, foi mudado a vida dele. Então, o que nos impede de ter esse encontro com Deus é nós mesmos. Nós mesmos nos impedimos de entrar no reino, de viver o reino nessa terra, de viver a graça de Deus hoje. Nós impedimos nós mesmos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Então essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Busque ao Senhor, fale com o Senhor, libere perdão, peça perdão para Deus. Porque o Senhor perguntou para Jacó: qual é o seu nome? Ele disse: Jacó. Porque lá atrás, Isaac pergunta para Jacó, ele engana, fala: Isaac ia abençoar Esaú. Aí Jacó fala assim que ele era Esaú. Então Deus estava perguntando assim: olha, qual é o seu nome? Jacó. Então, enganador, mas a partir de hoje você é Israel.
A partir de hoje, eu e você somos Israel de Deus. Nós somos a noiva. Nós somos a esposa de Cristo. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por esse dia, por essa palavra, que essa palavra possa entrar no nosso coração, possa fazer mudança de vida, transformação na nossa vida cada dia mais. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, ó Pai. Aqui, Senhor, está a tua igreja, os eleitos do Senhor, ó Pai. Na tua palavra, Senhor, nós lemos e Jacó teve um encontro com o Senhor e foi mudado. E nós, ó Pai, já temos um encontro com o Senhor, já tivemos o primeiro encontro. Nós, ó Pai, já aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos guia, Senhor, em toda a verdade, Pai. Nos ensina, Senhor. Tira de nós, ó Pai, aquilo que não provém do Senhor, ó Pai. Tira de nós, ó Pai, todo o pecado, Senhor. Todo o respingo, Senhor, de pecado que está dentro de nós, ó Pai. Purifica, Senhor, a nossa vida. Purifica, Senhor, o nosso ser. Purifica, Senhor, os nossos lábios. Tira, Senhor, toda mágoa, Senhor, do coração. Toda raiz de amargura, Senhor. Vai tirando agora, Senhor, do meu irmão, da minha irmã, Senhor, da minha vida, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai. Transforma, Senhor, a nossa vida, como o Senhor Jesus fez, Senhor, com Nicodemos, com Zaqueu, com o apóstolo Paulo, com cada um, com a mulher adúltera, ó Pai. Como Nicodemos, ó Pai. Ele era um mestre da lei, mas ele precisava ter esse encontro com o Senhor, para que os olhos dele fossem abertos, Pai. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais. Vai curando agora, Senhor, todo o nosso ser. Quebra, Senhor, toda a força maligna do inimigo contra, Senhor, essas famílias, esta vida, Pai. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos. E a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu creio, Senhor, que a casa de cada um que aqui está, Senhor, a família deles, ó Pai, é do Senhor, são família bendita do Senhor, ó Pai. Eu creio, Senhor, pela fé, Senhor, que cada um de nós estaremos juntos, ó Pai, naquele grande dia, aonde o Senhor vai estar, Senhor, distribuindo, Senhor, os talentos, ó Pai, vai estar nos dando, Senhor, aquilo que nós merecemos, ó Pai, quando nós estivermos diante do Senhor, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por esta noite, pelas vidas que aqui está, Senhor, pelo poder